Nós cantamos a respeito de quem Ele é, debaixo da atmosfera que Ele traz. A gente pode ficar o resto da vida cantando que Ele é bom e seu amor dura para sempre. Se o amor dele dura para sempre, porque a nossa adoração tem que parar, não é verdade? Enquanto o amor dele dura, a nossa adoração vai durar para sempre. Amém? Deus te abençoe, pode tomar teu assento, fica à vontade aí. Eu louvo a Deus pela oportunidade que eu tenho de estar hoje aqui ministrando para vocês. Eu quero compartilhar algumas coisas que o Pai tem colocado no meu coração. E eu quero estar falando sobre a adoração nessa noite. Durante as reflexões que eu fiz com meus irmãos aqui, a gente pôde conversar alguma coisa a respeito. E ontem mesmo na janta, eu me lembro de ter dito para eles que eu amo falar sobre adoração, porque cada vez que eu falo alguma coisa nova, a gente acaba aprendendo. Tipo, se eu for falar de adoração amanhã, talvez eu fale coisas diferentes do que eu vou dizer hoje, porque é algo que a gente vai aprendendo. Eu tenho entendido que a adoração ela vai além daquilo que eu possa oferecer a Deus. Tem muito mais a respeito do que Ele pode extrair de dentro de mim. Deus pode tirar de você algo que nem você sabia que você tem. As crianças não sabem o que elas têm dentro delas. E Jesus disse que das crianças Ele tira o perfeito louvor. Amém? A verdadeira adoração não é algo que eu produzo pela minha vontade própria. É algo que Deus extrai de mim quando eu me alinho com Ele em Espírito. Amém? E eu oro para que o Senhor libere uma porção nova sobre nós aqui nessa noite. Amém? Que você tenha o coração aberto. E tem um texto que, cara, eu creio que quando eu chegar no céu, e eu vou chegar em nome de Jesus, amém? Não simplesmente chegar no céu, mas eu creio que quando o céu descer na terra e nós habitarmos junto com Cristo reinando, nós veremos muitos dos santos, amém? E eu creio que a mulher que estava na beira do poço de Samaria conversando com Jesus, ela vai chegar para mim e vai dizer: cara, qual é a tua que você ficou falando de mim o tempo inteiro? Tem que falar dela aqui nessa noite. Você pode abrir a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. A gente vai estar lendo a partir do verso 20. Olha de lá aí. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 20. Quantos conhecem esse texto? Essa passagem da mulher na beira do poço de Samaria. Amém? A gente vai estar lendo alguns versículos. Para quem não conhece esse texto, eu vou dar um pano de fundo bem rápido, só para não ficar boiando. Ela disse para Jesus assim: nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Somente até aí. Amém? Jesus, ele entra numa cidade chamada Sicar. Era uma cidade em Samaria. Os judeus evitavam, faziam de tudo para não entrar em Samaria. Eles não se davam com os samaritanos. E Jesus, mais uma vez, quebra o protocolo. Amém? Glória a Deus por ele quebrar o protocolo. Amém? E enquanto os seus discípulos foram comprar comida na cidade, ele ficou sentado na beira de um poço. Era mais ou menos o meio-dia. E lá veio uma mulher pegar água na beira desse poço. Jesus então pede para ela: mulher, dá-me de beber dessa água. E ela deu uma bronca a Jesus, porque talvez pelo sotaque dele, né? É como se tipo assim, os samaritanos fossem paulistas, por exemplo, e os judeus fossem cariocas. Então eu creio que pelo sotaque dá para você ver de, tipo assim: aí, tu podia me dar um copo d'água? Ô mano, o que é que você está falando comigo? Entendeu? Então, pelo sotaque ela tinha percebido que ele era um judeu. E ela disse: como tu sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. Cheia de religiosidade, tadinha. Coitada.
pessoas religiosas muitas vezes têm até encontros com Deus, mas não percebem nada a respeito dele, porque a religião acaba falando mais alto que aquilo que Deus quer fazer. E Jesus então vem falando para ela: mulher, se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, tu é que ia pedir água, e esse te daria água viva. Deu um nó na cabeça dela. Ela começou a pensar: mas como assim? O poço é fundo, tu não tem balde. És tu maior do que Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, seu gado, seus filhos? E aí Jesus aumenta o nível da doideira espiritual. Ele diz: mulher, quem beber dessa água vai ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, esse jamais terá sede, e se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pronto, aí ele enlouqueceu de uma vez. Enlouqueceu ao ponto de começar a pedir dessa água. E ela diz: Senhor, dá-me de beber dessa água. Eu acho isso lindo, eu falei isso já diversas vezes, toda vez que eu toco nesse assunto, porque perceba que Jesus disse: se tu tivesse o dom de Deus e soubesse quem fala contigo, então tu lhe pediria. E ela agora está pedindo. Então eu percebo que ao conversar com Jesus, ainda que você seja uma pessoa completamente cega para a verdade de Deus, ao conversar com Jesus, Ele vai arrancando dos seus olhos como que venas. Você começa a perceber coisas a respeito dele que não fazem sentido para você, mas estão transformando quem você é. Amém. E é uma coisa linda a respeito da transformação que só Deus pode fazer na vida de alguém. Porque a Bíblia diz que é de glória em glória que nós somos transformados. Amém. A glória vem e nos transforma, e você nem sabe o que mudou em você. Você só sabe que alguma coisa mudou. Amém. E você vai perceber talvez isso lá na frente. A mulher pede beber da água que Jesus então lhe oferece. Aqui eu vejo um aspecto lindo a respeito de Jesus sendo evangelista. Porque ele sabe quem ele é. Amém? Amém? E é lindo quando você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, você pode adentrar em lugares que muitas vezes você acha que se eu for ali eu vou me contaminar. Quando você sabe quem você é luz. E a luz prevalece sobre as trevas. Amém? Às vezes as pessoas pensam: meu Deus, eu sou tão podre, eu sou tão porco. Como é que eu vou tocar em Jesus? Eu vou sujar Jesus. Querido, você não suja Jesus por mais podre que você seja. Porque o que está nele prevalece sobre o que está em você. A mulher tinha um fluxo de sangue, ela era impura. Ela tocou em Jesus e não deixou ele impuro. Muito pelo contrário, foi ela que ficou limpa. Quando você toca em Jesus, o que está nele é que passa para você. Amém? Você não contamina as vestes de Jesus com nada seu. Muito pelo contrário, o que está nele é que passa para você. E ela agora pede. Por que eu estou falando de um evangelista que sabe quem é? Porque ele chega a pedir da água dela primeiro. Tipo assim: me dá da tua água. Eu entro na tua, vamos lá. Vamos falar a sua língua primeiro. Depois você vai beber da minha água, você vai ver que é muito melhor do que isso. Ela pede beber da água de Jesus. Jesus falou: ok, então chama teu marido e vem cá. E ela responde: eu não tenho marido. E ele diz uma coisa para ela interessante. Ele diz: disseste bem, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse sexto que tu tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aí a mulher chapou de vez, porque ela falou: meu Deus, como é que ele sabe disso? Ela diz: vejo que tu és profeta. Eu acho lindo quando alguém reconhece o profeta na qualidade de profeta, porque recebe galardão de profeta. Toda vez que você reconhece e respeita o dom profético, você está talvez tornando possível que a atmosfera profética se manifeste no lugar onde você está. E a atmosfera profética, ela vai sempre levar para alinhamento. Você vai perceber no Antigo Testamento profetas sendo tremendamente usados por Deus para trazer alinhamento. A palavra deles parecia ser sempre dura. Assim diz o Senhor, e pá, 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 e só isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Mas se você perceber, no final de cada livro dos profetas, a mensagem é de esperança. Por mais errado que Israel estivesse, lá na frente é: e ele florescerá, e a justiça reinará, e o sol brilhará mais uma vez. A mensagem é sempre de esperança. No Novo Testamento você percebe o profeta sendo usado muito mais com edificação, encorajamento, consolação e exortação. Você diz para alguém, pelo dom profético, o cara está bêbado, caindo os pedaços de bêbado, e ninguém dá valor para ele, e você fala: o Senhor me mostra que você é um homem de Deus, que você é um pai de família, e que pá, pá, pá.
Cara, mas eu não sou nada disso. Mas você não está vendo segundo os olhos da carne, você está vendo segundo o Espírito. Você está determinando aquilo que Deus escreveu a respeito desse homem, amém, antes dele mesmo existir. Então, pelo dom profético, você edifica aquela vida. Amém. E Jesus está dizendo que essa mulher agiu com verdade diante dele. Ponto para ela: vejo que tu és profeta. E então ela faz uma pergunta que parece não ter nada a ver com o assunto, do papo do marido que não é dela, e vejo que as profetas ela leva para o outro lado. E ela pergunta: nossos pais adoravam nesse monte, e os judeus dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Perceba que ela está dizendo, em outras palavras, qual dessas linhas teológicas é a certa? Qual dessas religiões é a verdadeira? Os samaritanos creem numa coisa, os judeus creem em outra coisa. Os samaritanos acham que se relacionam com Deus dessa forma, os judeus acham que o relacionamento com Deus é dessa outra forma. O que ela está dizendo: não existem duas verdades, existe uma só, e eu quero saber qual é. Quem aqui gostaria de saber qual é a verdade? Amém. Amém? Amém. Você sabe que as coisas, assim, a natureza do ministério do ministério que o Senhor Jesus me confiou, eu fico muito feliz com isso, porque Ele me faz andar por todo o corpo de Cristo. Eu hoje estou numa igreja quadrangular. Daqui a uma semana eu posso estar numa igreja batista, depois eu posso estar numa Assembleia de Deus, depois numa presbiteriana, depois numa metodista, e olha como eu sou. E são essas igrejas que me convidam para estar. Então Deus fez algo na minha vida que me faz ter acesso ao corpo de Cristo, independente de denominação, independente de linha teológica, independente da interpretação escatológica que alguém tem a respeito da Bíblia. Eu sei que se eu pregar o Evangelho simples e puro, a palavra é boa em qualquer lugar. Aleluia. Amém. Mas às vezes eu me pego, eu não fiz teologia, eu não fiz seminário, eu tive experiências com Deus, eu decidi mergulhar nele e eu me entrego aquilo que Ele me passou. Eu confio nisso. Amém. Mas eu percebo que muitas pessoas, às vezes, o enfado dos estudos cria mais barreiras do que aproxima. Eu lembro que uma vez eu estava numa mesa redonda, sabe, tipo, tem vários microfones e várias pessoas respondendo perguntas. E a pergunta era tipo: você é calvinista ou arminiano? Eu falei: meu irmão, sei lá o que esses caras são, cara. Eu não sabia nada a respeito disso. Eu falei: irmão, não sei nem o que responder, me explica aí quem é esses caras para eu escolher um time, não. Aí lá, porque é o calvinista, mais ou menos assim, papapá. Eu falei: poxa, legal, a gente com ele, deve ser o nome de Deus. E o outro? Assim, assado. Eu falei: pô, também gostei do outro, o que é que eu faço agora, cara? Eu tenho que escolher um dos dois. Não dá para concordar com os dois, não dá, porque eles discordam. Então eu sou de Jesus. Amém. Eu não sei como ele vai vir, eu sei que ele vai. Amém. Eu não sei quando vai ser, ele disse que vai passar. Não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que eu sei que há uma verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão. E eu sei que se descomplicar fica melhor. Aleluia. Amém? As coisas que nos separam muitas vezes são simplesmente questões de interpretação a respeito da mesma Bíblia. Deus gosta assim. Não, Deus detesta isso. Ele gosta é assim. Não, está errado. Deus gosta assim, irmão. Para que gritar? Não, Deus gosta assim. Dá para a gente perguntar para Deus o que Ele quer? Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque essa mulher perguntou para Jesus: é do jeito dos samaritanos ou é do jeito dos judeus? E eu creio que ela estava aberta para mudar de time na hora, se fosse necessário. Ela está querendo saber a verdade. Amém? Amém. E sabe o que Jesus respondeu? Está todo mundo errado. Vem a hora e já chegou que nem nesse monte, nem em Jerusalém. Amém. Aleluia. Isso me fez refletir a respeito de algumas coisas. Às vezes a gente tem a impressão que foram as escrituras que inventaram Deus. Às vezes a gente tem a impressão que foi a igreja que inventou Deus.
Porque você tinha alguma informação a respeito de Deus antes de você saber que existia religião ou Bíblia ou alguma coisa? Às vezes a gente acha que foi a religião que inventou Deus, e deixa eu te falar, Ele é Deus antes das Escrituras. Ele é Deus antes de qualquer religião. Ele é Deus antes da terra. Ele é Senhor desde sempre. E a eternidade é algo que é tão doido que a gente não consegue nem meditar a respeito. Ele não foi criado e ele não tem fim. A nossa mente não assimila. Mas ele escondeu a eternidade no coração do homem, é o que diz as Escrituras. Não me entendam errado, eu não estou falando nada contra as Escrituras. Eu amo as Escrituras, é alimento para o meu espírito e foram dadas por esse Deus, que é Deus antes de liberá-las. Eu preciso entender que há uma essência, e essa mulher está conversando com a essência em pessoa. Ela está conversando com o Verbo, que é Deus, que estava no princípio com Deus, e que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ela está conversando com a essência encarnada. Ela está conversando com a maior expressão do amor de Deus na face da terra em pessoa. E Ele não vai levar ela para a religião, Ele vai levar ela para a verdade. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu comecei a meditar a respeito de algumas coisas, queridos, e ter saudade de um tempo que eu não vivi, de um tempo que eu não conheci. Eles estão falando a respeito de adoração. E eu acho lindo quando Jesus diz que Deus é Espírito. Repete comigo: Deus é Espírito. Deus é Espírito. Mas o Pai procura. Mas o Pai procura. Deus é Espírito, mas o Pai procura. Eu tenho que me alinhar com Deus. Amém? Porque Ele espera que eu o adore em Espírito, como Ele é Espírito. Mas o Pai procura, e o Pai procura filhos. Tem alguém aqui filho de pastor? Você era filho do seu pai antes de saber que ele era pastor? Alguém já nasceu com o pai pastor? Aqui. Você sabia que ele era teu pai antes de saber que ele era pastor? Você se relacionava com o pai, não com o pastor. Então ele é pai antes de ser pastor, certo? Meu pai era médico. Eu brincava com o estetoscópio do meu pai, não porque ele era médico, mas porque era do meu pai. Você está entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Ele procura filhos, gente que se relacione com ele antes de religião. Glória a Deus. Isso dá uma liberdade que chega a ser escandaloso. A graça é escandalosa. É um acesso de pessoas que você fala: não, esse daí não pode, não tem como perdoar esse cara. E o pai está dizendo: eu estou procurando por ele. Eu procuro por filhos. Sabe, eu quero encontrar a essência. E quando a gente pensa em adoradores bíblicos, inevitavelmente a gente vai pensar em alguns. A mulher que derramou o vaso de alabastro sobre Jesus, uma expressão de adoração linda. Davi, meu Deus do céu, que adorador era aquele, poderosíssimo, uma unção que expulsava demônios. Quando ele adorava, os demônios de Saul iam embora, o espírito maligno saía de Saul. Aquele adorador que a gente não sabe nem o nome que Eliseu chamou. Os reis foram perguntar para Eliseu alguma coisa a respeito da vontade de Deus. Ele disse: chame um tangedor, chame alguém que toque bem. E veio um músico que não tem nem o nome dele na Bíblia, mas enquanto ele adorava, o espírito se apoderou do profeta e ele então liberou uma palavra profética. Eu sei que o pai procura, repete comigo: ele procura. Mas aí eu entro em crise, porque eu não consigo imaginar um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, perdendo alguma coisa para que ele precise procurar. E aí eu vejo amor, porque não foi Deus que nos perdeu, fomos nós que nos perdemos. E ele é tão amoroso que ele procura quem se perdeu. Tem algo dentro de mim que eu nem sei que tem. Só Deus pode extrair isso de dentro de mim.
Existe uma sabedoria dentro de mim que eu não sei que existe, mas se Deus colocar dentro de mim, isso pode sair de dentro de mim. Existe conhecimento que você talvez só pelo Espírito pode sair de você e vai manifestar de acordo com a necessidade. Amém? Você consegue imaginar um tempo onde a adoração ela não tinha ligação alguma com religião? Você consegue imaginar isso? Uma vez eu vi um pastor lá em Londres ministrando oferta, e eu achei muito lindo o que ele disse a respeito. Ele estava ministrando sobre oferta, e ele foi no texto lá onde Caim e Abel ofereceram seu sacrifício diante do Senhor. Um texto clássico, né? E eu mesmo já fui cheio de julgamento. Tinha que falar para ministrar oferta falando de Caim e de Abel, beleza, já ouvi isso 1000 vezes, mas o que ele disse eu nunca tinha ouvido. E ele falou: gente, vamos ser sinceros, as pessoas têm problema com a oferta e com esse momento dentro do culto. Ele diz: esse daqui é o primeiro culto que está registrado na Bíblia. Nesse culto não teve palavra, nesse culto não teve música, nesse culto só teve oferta. Isso é forte. Amém? Amém. Então que quebre isso dentro de você. Se tem algum problema com a oferta, sabe que o primeiro culto da história só teve oferta. Amém? Foi só oferta. Glória a Deus. Eu gostaria de saber como é que era no Éden. Antes de religião, antes do pecado. Porque a palavra religião fala de ser religado a Deus. Amém? E Adão estava completamente ligado a Deus. Então ele não precisava de ser religado se ele estava ligado. Eu comecei a meditar a respeito do Éden e do tipo de adoração que Deus recebia naquele lugar. Porque talvez isso me aponte para a essência de algumas coisas que eu ainda não entenda. Para a essência de algumas coisas que eu ainda não conheço. E vou te falar, conhecer a verdade liberta. Amém? Liberta de verdade. Eu gostaria que o livro de Gênesis, quando fala do Éden, tivesse a riqueza de detalhes que com certeza existiam ali e a gente não tem acesso. Mas a gente sabe que as Escrituras dizem aquilo que Deus quer que elas digam para nós. Então eu me permito meditar no Senhor e tentar contemplar algumas coisas sobre a beleza da santidade de Deus, manifesta de uma forma que eu creio que em nenhuma outra parte da Bíblia aconteceu. Deus prepara um lugar onde Ele diz que tudo que havia ali era bom. Uma vez eu ouvi um profeta, era um irmão, um argentino, ele estava ministrando lá na igreja do Congrego. E mais uma vez ele estava ministrando sobre oferta, foi uma palavra de oferta também. Eu achei lindo porque ele usou o texto do jovem rico. Quando o jovem rico chega diante de Jesus e diz: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. E o que esse profeta liberou naquela noite foi algo que mudou minha forma de enxergar como Deus enxerga. E o que esse homem disse foi que para Deus algo só é bom quando está completo, quando está terminado. E aí ele foi para os textos de Gênesis, ao primeiro dia da criação, quando Deus fazia tudo o que Ele tinha feito. Ele liberava a palavra e simplesmente a liberação da sua palavra transformava completamente o ambiente. Ao final de cada dia, o que é que Deus dizia? Viu Deus que era bom. Ou seja, está completo, está terminado. Não há falta de nada e não há necessidade de acréscimo algum. Está bom. Deus disse que está bom. Glória a Deus. Amém? Amém. E aí ele explica, por isso que Jesus disse, porque tu me chamas bom? Porque a obra de Jesus ainda não estava completa. Ele falou, ainda falta terminar a minha obra. Quando estiver terminada, aos olhos de Deus, então será bom. Aleluia. Até lá, ainda. Então você percebe que Deus prepara um lugar para se encontrar com o homem. Deus prepara um lugar que tudo o que ele viu, ele disse que era bom. Você concorda comigo que esse lugar é perfeito?
Se aos olhos de Deus é bom, quem sou eu para discutir com o Criador? Who am I to argue with the Creator? Sabe, às vezes a nossa mente religiosa tende a achar que esse era um lugar chato. Price a thing or find Não tinha nada para fazer. place, it's nothing to do. O que é que eu vou fazer no jardim o dia inteiro? Porque você se imagina no jardim, meia boca daqui. Garden. Você se imagina andando num jardim a vida inteira. Você fala, meu Deus, que vida chata, cara. Não se engane, não era desse jardim que Deus está falando. Era do que Ele disse que era bom. The one Não tinha falta de nada. had everything. A nossa mente religiosa acha chato, porque qual é a recompensa disso tudo? Ficar ali andando no jardim o dia inteiro. Walking the garden all day. Tinha uma recompensa. It was a E deixa eu te falar, ela é tão boa que é o que está reservado para nós. Lá na frente. Aleluia. Ela é tão boa que é o prêmio da nossa corrida completa. Só que isso acontecia todo dia. Então eu acho que esse lugar era bem bom. Todos os dias, ao cair da tarde, Deus vinha ter com o homem. Não tem como ser chato um lugar desse. Que é bom e que está impregnado da glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu não sei se vocês já tiveram experiências I don't know if you ever had com manifestações da presença de Deus. Aleluia. Normalmente, muitas vezes isso acontece em retiros, em acampamentos. Quem já foi naqueles acampamentos que marcaram sua vida? Amém. Que você percebeu que houve um derramar da presença e da glória de Deus diferente. E no outro dia, você ainda está tremendo. E só de você chegar no mesmo lugar, parece que ficou algum resquício. Sim ou não? Eu já tive experiências com Deus. Uma vez eu lembro que eu participei de uma cruzada lá no interior de Minas Gerais, há uns 10 anos atrás. E a cruzada foi uma bênção, foram uns 3 dias de evangelismo. E no final do último domingo, quando terminou tudo, a gente estava jantando no cenáculo que tinha na igreja. Um dos pastores foi orar pela garganta de uma irmã, porque ela queria ser cantora. Ele falou, vamos orar pela voz da irmã. E naquela oração pela voz da irmã, Deus veio de um jeito que minutos estava todo mundo rolando no chão e voando. Eu sei que no outro dia, às 5 horas da tarde, eu estava pegando o meu voo. E quando eu peguei minha passagem, minha mão ainda estava assim. No outro dia, às 5 horas da tarde, algo fica quando Deus vem. Amém? Amém. Se isso aconteceu comigo, que sou um pecador, num ambiente totalmente limitado, com a manifestação da glória de Deus gloriosa, mas não chega nem perto do que era Deus vindo ter com o homem no jardim. Não chega nem perto. Como é que você imagina Deus vindo ter com o homem no jardim? Eu quero que você se liberte da tua mente religiosa. Amém? Porque a mente religiosa bota Deus numa caixinha. A mente religiosa diminui quem Deus é. Às vezes a gente está tão acostumado com as informações que a gente tem sobre Deus, de mentes religiosas, que a gente limita Ele a algo que é tão pequeno perto de tudo que Ele é. Quantos aqui assistiram Noé? O filme de Noé? Noah, ok, então nos Estados Unidos, Noah. Quantos assim assistiram? Quantos? Quantos ficaram revoltados com Noé? E o Êxodo? Exodus. Quantos assistiram? Quantos tiveram a mesma raiva? Qual é a raiva que você teve? Primeiro as heresias loucas, tipo assim, meu Deus do céu. Em Êxodo, aquele menininho brabo, Moisés tomando uma pedrada na cabeça e ficando enterrado na lama. E o menininho bravo, meu irmão, que me deu uma raiva. Moisés, Black Bloc, querendo fazer terrorismo no Egito, explodindo bomba. Não. Dá raiva. Não imagine Deus vindo no jardim como um homenzinho. Ele é um homenzinho de cabelo branco. Oi, Adão. Vim aqui conversar com você. Vamos passear no jardim. Tudo bem, como foi seu dia? Desculpa.
Eu quero ter uma mente livre para imaginar Deus Amém. muito além de Aleluia. toda a glória que eu posso Amém. imaginar. Sabe o que? Isso é observação, tá? E eu não me sinto culpado de observar de acordo com as Escrituras. Eu não consigo imaginar o céu ficando sem Deus. I've never imagined heaven without. Então, se Deus vinha todos os dias no jardim, eu acho que o céu vinha com ele. Aleluia. Eu acho que vinha tudo. Eu acho que vinha trono. Eu acho que vinha serafim, querubim. Eu acho que vinha tudo que era anjo. Eu acho que vinha 24 anciãos. Eu acho que vinha, eu acho que vinha tudo. Everything. Eu acho que Deus vinha com toda a sua glória naquele lugar. Ele vinha com todo o peso da sua glória. Não havia limitação alguma, porque não havia pecado. Se permita enlouquecer nessa noite. Glória a Deus. Amém? Amém. Tente imaginar o inimaginável. Tente crer no incrível. Ele vindo com toda a sua glória. E se ele faz isso todos os dias, esse lugar não é chato. Esse lugar é maravilhoso. Meu Deus, o lugar que ele preparou, ele disse que era bom, ele disse que era perfeito. Agora perceba uma coisa, quando ele vem fazer o homem, ele é tão lindo. Ele não enviou uma palavra, ele veio ele mesmo. Deus toca a terra e eu imagino a alegria da terra de ser tocada por Deus. Deus pega a terra na mão e faz da terra o boneco. Com todo detalhe, a sua imagem e semelhança. E aquele que é perfeito está fazendo o boneco a sua imagem e semelhança. Aleluia. Cada detalhe pela mão de Deus. E Deus disse que era Muito bom. muito bom. É. Então, se a respeito da criação completa, perfeita, terminada, Deus disse que é bom. Imagina o que era Adão, para Deus dizer que ele era muito bom. Ok. Deus então sopra nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente. Você pensa, aquele boneco de barro inanimado, é só barro, com alguma forma. E de repente, aquilo passa a viver. E é o fôlego de Deus, é algo que saiu de dentro do próprio Deus e entrou dentro do homem. Aleluia. Vou observar mais uma vez, amém? Se Deus soprou com sua boca nas narinas do homem o fôlego de vida e o homem passou a viver, qual foi a primeira coisa que o homem viu? O rosto do Senhor bem colado nele. Você consegue imaginar o brilho do rosto do Senhor face a face contigo? A primeira imagem que Adão teve foi do brilho do rosto do Senhor bem colado no Senhor. Ele é a primeira coisa que Adão viu. Depois veio o resto. Ele é importante, o resto é secundário. O lugar já não importa, importa é aquele que vem no lugar. Aleluia. Não importa o lugar. Se Deus te mandar fazer missões na África, mas a África, meu Deus, como é que eu vou sair do conforto da América e vou para a África? Se ele se manifestar na tua vida lá, meu irmão, você vai odiar a América, você vai querer ficar lá. O lugar onde Deus se manifesta é especial, não por causa do lugar, mas por causa da manifestação do Senhor. Aleluia. Quantos aqui querem ir para Israel? Eu quero também. Quero andar por lá. Mas o que faz Israel ser esse lugar que todo crente quer ir? Lá Deus se manifestou. Agora, se eu for lá e não sentir nenhum arrepio, eu prefiro voltar para o quartinho que eu tenho em casa. Aleluia. Porque lá eu tenho experiências com Deus também. Vou falar uma coisa para vocês, é bem íntimo. Deus se manifesta muitas vezes me dando músicas e me dando mensagens quando eu estou tomando banho. Eu estou debaixo do chuveiro e Deus está falando comigo. Isso acontece inúmeras vezes. Talvez seja porque eu estou num lugar sozinho com Ele.
Não tem interferência de ninguém, a porta está trancada. Eu estou ali, Deus fala tanto comigo. Olha, já teve música que Deus me deu, eu tomando banho para ir para o culto. Ele me deu uma música que eu joguei para os caras que estavam tocando comigo e falei, ó, me segue. Deus mandou a gente começar com essa hoje. Isso acontece. Mensagens inteiras. Momento a sós com Ele. Agora eu vou adorar o banheiro? Não. O banheiro é o banheiro, meu amigo. É o lugar que você toma banho. Ele é especial. Ele torna qualquer ambiente especial. Aleluia. Amém? Perceba uma coisa. Tudo que o Senhor criou, Ele criou com propósito. Sol para governar o dia. A lua e as estrelas para governar a noite. A terra produz seres viventes, produz seres, produz a erva para servir para o mantimento. Tudo tinha propósito. Amém? E quando Deus faz o homem, Ele não deixou o homem simplesmente sem propósito. Ele disse, você vai cuidar do jardim. Você vai dominar sobre a terra. Deus disse ao homem o que fazer. Amém? E eu acho que esse devia ser o melhor emprego do mundo. Eu falei uma vez falei sobre isso numa igreja, não lembro onde foi. Foi lá no retiro que a gente teve de louvor agora, lá na nossa igreja. E um irmão carioca, ele chegou para mim e falou, meu irmão, o emprego de Adão era fiscal da natureza. Quem não queria um emprego desse? Porque na minha opinião o jardim era autocuidante. Deus disse que era bom, só que Deus falou para Adão cuidar do jardim. E aí eu me permito ir além. Eu percebo que Deus está dizendo para mim e para você hoje: preserve o lugar que eu criei para nós estarmos juntos. Preserve o lugar de encontro. Preserve o lugar de encontro. Era um trabalho que não envolvia problema. Todo trabalho envolve problema. Amém? Quem trabalha como técnico de som, ele trabalha para resolver um problema de som. Quem trabalha como motorista de alguma coisa, ele trabalha para resolver um problema da falta de condução. Quem é médico, trabalha para resolver um problema de doença. Quem é professor, trabalha para resolver um problema de falta de estudo, de falta de conhecimento. Todo trabalho é para resolver algum problema. Adão tinha um trabalho que não tinha problema, porque tudo era bom. Era um trabalho que era simplesmente... Não era a respeito do seu esforço, era a respeito de simplesmente ele manifestar quem ele era, aquilo que ele foi feito para ser. Um trabalho cheio de graça. Porque quando Deus te designa para alguma coisa, Ele te dá graça para isso. E a graça te habilita para fazer isso de uma maneira que você faz tirando onda. Se Deus te chamou para fazer algo e te deu graça para fazer isso, você vai. A graça ela é como assim para algumas pessoas uma coisa extremamente difícil. Para quem tem a graça para fazer aquilo, ele tira onda. Quem assistiu o jogo hoje, o Barcelona? O Messi tem graça. Ele faz umas coisas. O Neymar também. E antes, quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei bem cedo. Eu caí na besteira de tentar assistir o jogo do Flamengo com a Chapecoense. Depois de ver Barcelona e Juventus. Parece um esporte. É ridículo. A velocidade dos caras em campo. Meu Deus, todo mundo muito perna de pau, cara. É muito ruim. Estou dando um exemplo de graça, bem prático. Amém? Amém. O Flamengo ganhou. Foi um milagre, não foi? Foi nosso Flamengo. Sofro. Quase desistindo disso. Mas vamos lá. Adão tinha um trabalho de preservar, cuidar, ser o que ele nasceu para ser. O que Deus estava dizendo para ele é: seja o que eu te fiz para ser. Esse é o seu trabalho. Seja o que eu te fiz para ser. Posso partir para a observação mais uma vez?
As Escrituras dizem que todos os dias Deus vinha ter com o homem no jardim. Amém? Amém. É isso que as Escrituras dizem. Amém. Então, se ele vinha todos os dias, você concorda que todos os dias ele voltava? Sim, se ele vinha todos os dias, se ele vinha e não voltava, para que ele vinha? Todos os dias Deus vinha ter com o homem no jardim. Então, por pura observação, eu percebo que todos os dias ele voltava. Amém? Amém. E o que é que se faz enquanto ele não está? Ele deu propósito para todas as coisas. Eu faço aquilo que eu fui feito para fazer. O que é que você foi feito para fazer? Aquilo que ele disse. Amém. O homem não tentava fazer o papel da terra, nem o papel das estrelas, nem o papel do sol, nem o papel da lua, nem o papel da luz, nem o papel das trevas. Ele só fazia o papel dele. O que Deus esperava que ele fizesse. E era isso que tudo fazia enquanto Deus não vinha. Porque quando ele vem, querido, a única coisa que a gente faz é estar nele e se deliciar com ele. Amém. O que está nos prometido não são as ceias das bodas do Cordeiro. Amém? Jesus disse: precisamos trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Eu tenho que fazer. Sabe que eu não vou evangelizar ninguém no céu? Amém? Você não vai precisar pregar o evangelho no céu. Amém? Você não vai precisar curar ninguém no céu porque lá não tem doença. Você não vai precisar animar ninguém porque lá não há tristeza. Você não vai precisar enxugar lágrimas de ninguém porque lá não há lágrima alguma. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lá você só vai estar com ele Amém. junto daquela multidão, adorando e adorando e adorando e adorando. Aí você pensa, essa vida é muito chata, ficar dizendo que ele é santo a eternidade inteira. Você acha que é chato, cara? Se os seres celestiais, se os serafins